Muitas dessas discussões políticas que a gente vivencia, elas são devidas a pautas de bandeiras ideológicas. Vamos lá, a gente falou de ideologia de gênero, sexualidade, aborto, que estão muitas vezes em conflito com a interpretação das escrituras. Então, como é que a gente consegue promover diálogo construtivo quando a gente precisa, além de combater uma discriminação que sim, ela existe, mas ao mesmo tempo sem perder a necessidade de falar, olha, isso aqui é pecado. Qual é o papel da igreja na promoção da inclusão, do diálogo, do respeito a essa diversidade de pensamento que nós temos, na prática religiosa e suas relações com a sociedade? Acho que, em primeiro lugar, aproximação. A Uhum, gente raramente deseja se aproximar dessas pessoas, né? uhum, A gente lida com o tema, a gente lida com uma ideologia nefasta, a gente lida com pessoas que são ativistas de causas que muitas vezes são contra princípios do evangelho. Percebe? A gente sempre está enxergando alguma coisa longe, distante, uhum, uhum, fria. Quando nós estamos de fato lidando, sim, com ideias, com ideologias e com isso tudo, mas estamos lidando com pessoas. Por sim. detrás dessas ideologias, agentes propagam essas ideologias, são seres humanos. Então, acho que, em primeiro lugar, se aproximar dessas pessoas. Né? Porque a gente fica brigando, mas a gente não se aproxima. A Uhum, gente se, por exemplo, muitos de nós, né, a maioria, se levanta contra os ativistas homossexuais e tal, mas a gente uhum, a gente não chama os caras para mesa, para conversar, para trocar uma ideia, para falar, cara, eu quero ouvir. Ó, eu tenho meu ponto de vista, tenho minhas dificuldades, mas eu quero saber, eu quero ouvir você. Ó, esse é meu lado, eu uhum, sou cristão, eu penso assim. Entenda que para mim também é uhum, difícil, sabe? É difícil para mim abraçar essas coisas. Eu uhum, não consigo sim. abraçar, porque eu não entendo dessa forma. Mas eu quero Uhum, que você expresse também as suas dificuldades. A gente não tem esse tipo de diálogo, Daniel. Então eu acho que primeiro uhum, aproximação. A gente tem medo de se aproximar. uhum, Temos que nos aproximar dessas pessoas, sim, conversar, ouvir. E quando eu digo nós nos aproximarmos, estou falando da gente mesmo, líderes, aqueles que são sim. lideranças religiosas. Uhum, Em segundo lugar, diálogo, né? Como eu disse, se aproximar, dialogar. E é óbvio que você não tem que vender, se vender. Você não deve uhum, negociar os seus princípios. Nunca. Porém, a gente precisa se aproximar. Eu tive uma conversa há pouco com, olha só, foi um casal de homoafetivos lá na minha igreja. E uhum, esse casal foi. Dois caras uhum, apareceram lá e tal. E aí a gente fez uma confraternização no dia e eles ficaram para confraternização. Eu me assentei com eles, comecei a conversar. E aí uhum. um deles perguntou assim, né, para mim, pastor, sua igreja, ela se considera, como você considera a sua igreja, afirmativa ou inclusiva? Cara, ele falou isso na Uhum, mesa. O uhum, que eu poderia ter feito? Eu poderia ter sentido, né, inclusive, né, para fazer média, ou eu poderia também ter dado uma em cima do cara. Não, eu peguei, uhum, olhando no olho, eu falei, olha, não, minha igreja não é inclusiva nem afirmativa, e eu tenho um grande problema com esse termo. Ele olhou assim, eu uhum, falei, sabe por quê? Porque é um termo que não faz sentido. Existe igreja inclusiva, igreja progressista, igreja conservadora. Igreja é igreja. Igreja é o uhum, corpo de Cristo. Igreja é a uhum, união daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E uhum, igreja é um ambiente, por essência, ele deve ser inclusivo no sentido de que todas as pessoas são bem-vindas, né? uhum. Todas bem-vindas à Sim, igreja. A gente não pode botar uma plaquinha e falar, ó, você pode entrar com salvo, quem não é, não entra, né? Então, a igreja tem que ser um é. ambiente em que as pessoas se sintam à vontade para se assentar, ouvir a palavra, ouvir o evangelho, porque quem transforma as pessoas é o evangelho. Quem transforma as Sim, pessoas é a palavra, não somos nós. E aí o cara falou, pô, uhum, faz sentido e tal. Ele falou que igreja. Aí ele mesmo falou: igreja afirmativa só tem gay, né? E a igreja de Cristo é diversidade: é velho, criança, uhum, adulto, rico, pobre. uhum, Então eu acho que uhum, dialogar, cara, sentar à mesa. Às vezes esses caras também não estão ouvindo
muito o que a gente tem a dizer, porque a gente não se assenta com eles. A gente não... É sério, a gente não tem diálogo assim, genuíno, olho no olho, levando para refletir, né? Então, aí fica aquele embate, né? Eu falando do alto das minhas redes sociais, a minha verdade, e aí o cara não vai ouvir minha verdade, porque ele vai receber aquilo como uma reação, sei lá, uma agressão. E aí esse jogo, cara, eles contra nós contra eles. Então eu penso que a aproximação, diálogo, não há outro caminho. E obviamente que a gente precisa sempre deixar claro o que a gente pensa, o que a gente acredita. A gente não pode fugir daquilo que é princípio. Só que eu acho também que tem uma questão, sabe, Daniel? A gente fica muito defendendo nossos princípios a todo momento, cara. Eu vou ser sincero para você. Eu tenho os meus princípios. Esses dias me perguntaram, né? Porque tem muita... Cara, pelas coisas que eu... pelo fato de eu ter contato com determinados tipos de pessoas, pelo fato de eu ter me levantado no período eleitoral contra aquilo que eu vi, que era totalmente errado, a aliança dos evangélicos com o antigo governo, né? E eu ter me levantado mesmo. Pelo fato de eu ter, como eu falei, ter contato com determinadas pessoas que são do espectro político à esquerda ou centro-esquerda, pelo fato da minha igreja ter o nome de alternativa, que muita gente não entende por que é alternativa. As pessoas pensam que, sei lá, o Rodolfo é um cara que faz casamento gay, né? Tipo, essas coisas. Cara, e eu não faço, e tipo assim, eu não faço, e para mim não é nenhum problema dizer isso. As pessoas perguntam, eu falo, não, cara, eu ajo segundo a minha consciência no evangelho, eu não entendo dessa forma, não faria isso para agradar, amo os homossexuais, os trato com respeito, abro a porta da minha igreja para que todos eles venham, entrem, sejam tocados pelo evangelho, mas porém eu não faço. Se algum homossexual ficar chateado e magoado, eu não posso fazer nada, é o que eu acredito. Eu nunca vou vender minha consciência. Mas eu creio que o problema é que a gente fica só defendendo nossos pontos. Você imagina eu ficar falando toda vez, eu não faço casamento gay. O que isso vai gerar? Só vai gerar afastamento dessas pessoas, né? Tipo, quando nós podemos, por outro lado, cara, chamar essas pessoas para perto. Falar, ó, cara, a igreja está de portas abertas, sabe? O evangelho é para vocês. Se a gente crê que o evangelho transforma, a gente crê que o evangelho transforma. Então eu penso que a gente é muito reativo. E é possível defender seus princípios sem ser reativo? Com certeza. É possível ter princípios sem ser reativo? Com certeza. Né? Jesus não era reativo. Jesus falava, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus estava com as prostitutas, com os publicanos. Jesus não era reativo. Jesus ele abraçava as pessoas. Agora é lógico que o mesmo Jesus que abraçou foi o mesmo Jesus que defendeu pontos importantes, né? Sim. Então, penso que é isso, gente. Vamos parar de ser reativo e vamos ser muito mais propositivo. Vamos propor coisas, entendeu? Exato. E a gente nós não somos nós que vamos converter as pessoas, né? Exatamente. É Cristo. Então a gente às vezes quer tentar converter essas pessoas na força. Você sabe que eu tenho um slogan que eu coloquei na igreja, a gente fala lá muito para os membros, que é o seguinte: queremos ser uma comunidade de fé na qual uma comunidade de fé que aceita as pessoas, que aceita, a palavra é aceita, não é acolher. Aceitar é aceita, que aceita as pessoas como elas são, crendo que elas serão transformadas por Deus para se tornarem aquilo que foram criadas para ser. Então, assim, é aceitar mesmo. Ah, mas como assim? O cara é gay, aceita o cara. Mas creia que Jesus vai transformar. É a palavra que transforma a pessoa. Cara, eu não posso transformar ninguém. Eu não transformo nem a mim mesmo. Eu não consigo fazer um cara parar de fumar. Eu não consigo fazer um cara parar de trair a mulher dele. Eu não consigo fazer uma pessoa cobiçar. Eu não consigo fazer alguém perdoar outra pessoa. Cara, eu não consigo. Mas Jesus consegue. Né? O evangelho transforma a pessoa. Então, acho que o problema, Daniel, é que a gente quer muito transformar as pessoas. A igreja quer muito mudar as pessoas. E não é esse o papel da igreja, cara. O papel da igreja é amar as pessoas, acolher as pessoas e deixar a palavra de Deus gerar transformação. Eu falo porque eu fui da igreja a vida toda, até os 16 anos, aprontava pra caramba, ia na igreja, nunca ninguém me mudou. Até o dia em que Jesus, sabe, me transformou. A irresistível graça me alcançou. E aí, cara,
Foi Cristo que me transformou. Nenhum irmão, nenhum pastor gerou transformação na minha vida. Entendeu? É isso aí.